Eu acho que todo mundo, todo brasileiro, deveria ler Viva o Povo Brasileiro, livro do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, pelo menos uma vez na vida. Por quê? Essa razão é o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, escritora, mestre e doutora em literatura e você é muito bem-vindo sempre aqui no meu canal, que é o Bíblia, tá? Então, é a primeira vez que nós vamos falar do João Ubaldo. Eu nem sei por que eu demorei tanto para falar desse escritor que eu gosto bastante, tá? Então, vamos entender então um pouco antes de entrar na obra, quem é João Ubaldo. Vamos falar sobre esse escritor. Eu já disse que ele é baiano, ele nasceu em Itaparica em 1941 e morreu em 2014 aos 73 anos. Ele foi jornalista, professor, morou nos Estados Unidos, recebeu vários prêmios e fazia parte da Academia Brasileira de Letras, além de ser uma figura simpaticíssima. Você acha muitas entrevistas do João Ubaldo na internet, se você puder assista, eu sempre acho que ele é muito simpático. O João Ubaldo foi amigo do cineasta Glauber Rocha e seu primeiro romance, que é Setembro Não Tem Sentido, foi escrito justamente por incentivo de Glauber Rocha. Eles, se não me engano, eles estudaram juntos, tá? Não tenho muita certeza, mas acho que João Ubaldo e Glauber estudaram juntos. Já Viva o Povo Brasileiro, que é nossa obra de hoje, foi seu último romance publicado e ganhou o prêmio Jabuti de melhor obra. Esse livro narra a história de vários personagens que se entrelaçam durante 4 séculos. E aí você me pergunta, é um livro longo? Sim, é um livro longo, tem mais de 600 páginas. Mas como eu costumo dizer aqui no canal, existem livros longos que têm enormes barrigas, são desnecessárias, que dá vontade da gente jogar o livro longe, pular a página. Eu já peguei bastante livro assim, tá? Mas existem outros livros que o fato de serem longos é uma necessidade para acompanhar o objetivo da narrativa. Então, explicando melhor, a narrativa longa serve à história, tá? Esse é o caso de A Montanha Mágica, por exemplo, de Thomas Mann, e também de Viva o Povo Brasileiro, nosso romance que não tem esse título à toa, né? E aí eu lhe pergunto, como falar do povo brasileiro rapidamente? Eu não saberia falar rapidamente, há tanta coisa para dizer, então só por aí você já começa a saber que o livro não podia mesmo ser um livro muito curtinho. Ler Viva o Povo Brasileiro é um encontro com a nossa brasilidade. À medida que os personagens vão aparecendo, você vai percebendo, ou você vai, melhor, reconhecendo aqueles perfis daqueles personagens. Você com certeza conhece ou já ouviu falar de pessoas muito parecidas com os personagens do livro. Sejam como atravessa 4 séculos, né, 4 gerações, melhor dizendo, tanto personagens atuais como personagens da nossa história. É uma maneira que o escritor encontrou de, através da ficção, mostrar a construção da nossa identidade nacional, né? É a base, né, da nossa identidade que ele vai trazer nesse livro. Então, justamente por atravessar vários séculos, o romance vai trazendo muitas passagens da história brasileira, a história do Brasil, como a abolição, a proclamação da República,
a Guerra de Canudos e tantas outras, né, ambientadas tanto na Bahia como também fora da Bahia. Mas, principalmente, a história vai se passar em Itaparica, que é a terra do escritor. E a escrita, ele vai trazer para sua escrita a maneira de falar do baiano. Desde o baiano letrado, né, até o baiano muito simples, sem estudo, o que resulta em uma narrativa de muita oralidade. É como se nós estivéssemos ouvindo, e que talvez só um brasileiro consiga realmente entender. Enquanto eu relia o livro para fazer essa resenha, eu fiquei imaginando se seria possível traduzir para outra língua tantos termos, tantas maneiras de falar que são tão nossas, né? Tem um trecho que eu separei, que é bem interessante, em que o personagem diz ao outro: vem cá, com F, tá? F de foca, vem cá, ao invés de vem cá. E depois esse personagem ainda completa: Mofis, escuta aqui, que nada mais é do que meu filho, escuta aqui. E a gente escuta muito, né, essa maneira de falar. E são inúmeras as passagens, eu trouxe só um exemplo, você vai se deparar com muitas passagens como essa, de extrema oralidade, de trazer a maneira como se fala para a escrita. O livro começa com a morte do jovem alferes José Francisco Brandão Galvão, pelas balas portuguesas, na ponta ali das baleias, no recôncavo baiano. O narrador nos conta que tal morte foi inclusive registrada em um quadro chamado O Alferes Brandão Galvão Perora as Gaivotas. Um nome estranho, né? E mais adiante ele diz que a alma que deixou o corpo do alferes, e aí é um trecho interessante, abre aspas, né? O que pensava essa alma, né? Essa alma, abre aspas, ansiava o instante em que se tomaria de perdida paixão e se tornaria uma alma brasileira para todo sempre. Fecha aspas. E ele completa que isso nos mostra que as almas não aprendem nada, mas sonham desvairadamente. Então ele acha que se a alma tivesse aprendido, ela não ia querer ser uma alma brasileira. Então, claro que essa introdução já é uma advertência de como foi e ainda é, né? Difícil ser brasileiro, apesar de todas as delícias da nossa nacionalidade. Eu não queria ter nenhuma outra nacionalidade a não ser a brasileira, não queria ter nascido em nenhum outro país a não ser o Brasil, mas eu sou obrigada a reconhecer que nosso país não é fácil. As partes da narrativa, então, elas vão sendo elencadas dentro de um mesmo capítulo e você precisa prestar bastante atenção às datas que dão título a cada parte, né? As partes é uma data sempre que aparece antes da parte. Por exemplo, a primeira parte se passa em 1822 e a segunda em 1826, né? Ali o período da nossa independência. Já o segundo capítulo ele começa em 1647, ou seja, a história vai e volta no tempo. Por isso, cada parte ali começa com a data para você prestar atenção. A história versa sobre um barão que é um verdadeiro facínora, e esse barão estupra uma jovem escrava e ela é engravida dele, do barão. A partir desse fato, a história vai acompanhar os descendentes, tanto
o filho, a filha ali que eles vão ter, mas também os descendentes do barão e todo, claro, o ambiente que vai orbitar em volta desses personagens. Como o livro vai abordar o período da escravidão, o escritor vai pôr na boca dos personagens falas absurdamente racistas e escravocratas. Mas antes que alguém desavisado, queira proibir a obra de João Ubaldo, eu quero lembrar que literatura é ficção e que a riqueza de um escritor, quando um escritor ele tem talento, é justamente quando ele consegue retratar o pensamento de uma determinada época, seja um pensamento errado ou um pensamento certo, tá? Então, ainda mais um romance que é um romance histórico. Centenas ou milhares de escritores fizeram isso. E se fôssemos censurar todos eles, até Shakespeare teria de ser censurado. Eu sempre repito aqui, acho um absurdo o que hoje fazem com Monteiro Lobato na escola. Ao invés de conversar com as crianças sobre o que aparece em Lobato, simplesmente censuram Lobato, que é muito pior, tá? Então, nós vamos sempre, quando nós lermos um livro, nós vamos sempre olhar pensando que ele está falando do passado, ele está retratando o passado, o olhar do passado. Eu vou dar um exemplo. Em um determinado momento, conversando sobre os escravos, o cônego, que é um cônego que vai ser um personagem que vai aparecer várias vezes, ele diz, abre aspas, há limites do que se pode suportar da convivência com essas criaturas simiescas e obtusas que estão nesse mundo para que louvemos a Deus pelo nosso destino de homens normais. Então os brancos ele acha que são normais, os negros não. Gente, essa fala ela é horrível. Lembrando que simiesca, para quem não sabe, é relativo a símio, a macaco. Mas é justamente nos chocando que o escritor nos ajuda a tomar consciência e sermos absolutamente contra o racismo. Pleno século XXI, alguém ainda ser racista é de uma sordidez que não cabe na minha memória, tá? Na minha ideia. Bem, muita gente pensa que com a abolição a sociedade branca se tornou boazinha. Ora, isso não aconteceu. E João Ubaldo quer justamente nos mostrar isso. Então, antes da escravidão, um barão que acha que pode estuprar uma jovem, e depois da escravidão, quando esse monsenhor, o cônego virou monsenhor, que é de uma família rica, ele diz, a abolição, como eu temia, revelou-se um grande mal. Não estavam, como não estão, os negros preparados para a liberdade. Obtusos, broncos, analfabeto, pouco asseados, viciados mesmo, agora exercem livremente sua influência deletéria e corruptora sobre os costumes e a raça. Então, gente, quando eu digo que é só um outro tipo de escravidão que vai vir depois da abolição, é isso. Vamos pagar muito mal e vamos achar que eles são indivíduos de segunda classe, o que é horrível. Então, o que eu acho interessante nessa história é a possibilidade de nós irmos acompanhando os séculos, acompanhando as gerações, e nós vamos percebendo como os mais jovens, descendentes desses escravos, ao contrário dos seus ancestrais que se tornaram muito submissos aos brancos, os jovens não. Os jovens vão se tornando orgulhosos de sua cor e também, principalmente, entre os mais humildes, como eles vão tomando consciência da importância da massa trabalhadora. Então, são dois movimentos, o do negro e o do trabalhador. E às vezes o trabalhador é também negro. Nenhuma sociedade sobrevive se não for pelo trabalhador.
Eu sempre acho que o trabalhador até hoje não tem consciência disso, senão ele ganharia muito melhor do que ele ganha. Eu marquei inúmeras passagens no livro, dava para dar um curso, né? Porque tem muitas passagens interessantes, curiosas, bonitas, mas tem uma delas que se refere ao título e que eu acho que sintetiza bem a ideia central do livro. É quando os escravos começam então a se rebelar, né? E eles pintam nas casas, nos sobrados, a seguinte mensagem, abre aspas, viva nós, viva o povo brasileiro que um dia se achará, viva nós que não somos de ninguém, viva nós que queremos liberdade para nós e não para os nossos donos. Toda vez que eu penso em escravidão, como é que uma pessoa pode achar que ela é dona de outra? É um absurdo, né? Bom, a escravidão é uma mancha na nossa história. Nós fomos o país mais escravocrata do mundo, com o maior número de escravos, né, trazidos da África, escravos negros, né, e que obviamente isso resultou nesse racismo que está na estrutura, na formação. Então, racismo estrutural é isso, está na formação da nossa sociedade. O branco sempre foi racista em relação ao negro, um racismo que tanto nos envergonha. Então, hoje muito se fala em racismo estrutural, é isso. É o racismo que vem de séculos, está na nossa base, na nossa estrutura. Essa é uma das razões que eu disse lá no começo que todo brasileiro deveria ler pelo menos uma vez na vida esse romance. Por quê? Porque é preciso se colocar na pele, no sofrimento dos personagens e quem sabe, a literatura faz isso, eu digo isso sempre aqui no canal, ela consegue criar empatia tão necessária para nós mudarmos para melhor a sociedade brasileira. Então, vamos ler com um olhar generoso, vamos nos colocar na pele, né, daquela escrava que foi estuprada, daqueles homens todos que tanto sofreram, sejam negros, brancos, mas a maioria negros e humildes. Bem, uma curiosidade é que Viva o Povo Brasileiro foi um dos poucos livros da literatura brasileira que foi escolhido como tema de samba enredo de uma escola de samba. Ele foi a inspiração da escola Império da Tijuca no Carnaval de 1987. É um livro riquíssimo, é longo sim, escolha uma época que você está tranquilo para ler, não tenha preguiça de enfrentar Viva o Povo Brasileiro, mas leia com prazer, leia se descobrindo enquanto brasileiro, vale muito a pena. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva aqui no canal, porque nós ainda vamos falar muito dessa simpatia e da obra desse muito simpático escritor João Ubaldo Ribeiro. Até o próximo post.